Olá a todos! Mais uma vez é um grande prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre terapia comportamental dialética aqui no canal ArtMed 360. Eu espero que vocês, assim como as pessoas que vocês amam, estejam bem, com saúde e em paz nesse momento. E eu vim para falar hoje sobre um tópico extremamente importante: a aplicação da terapia comportamental dialética para adolescentes, ou o que nós vamos chamar de DBT-A, que nada mais é do que uma grande adaptação do modelo da DBT na aplicação de adolescentes com problemas graves, complexos e multivariados. Nesse momento, falando sobre isso, você pode estar se perguntando, tá, mas por que criar a DBTA? Qual o sentido de uma adaptação específica para um público adolescente? Nós temos diversos motivos para isso. Em especial, nós temos algo muito triste acontecendo no mundo, que é o intenso aumento das taxas de suicídios entre adolescentes nos últimos 10 anos. Estima-se que esse aumento se deu na ordem de 56% dos casos. Então, nós temos cada vez mais um crescimento do comportamento suicida nessa população e cada vez mais a necessidade de uma intervenção específica e baseada em fatos, em evidência, para conseguirmos ajudar esses adolescentes a construírem vidas que valham a pena ser vividas. Além disso, acompanhando a questão das taxas de suicídio, nós também tivemos um aumento intenso das taxas de condutas autolesivas em adolescentes, o que antigamente nós chamaríamos de automutilação. Isso demonstra o tamanho da importância da adaptação da terapia comportamental dialética especificamente para esse público. Ou seja, observando só esses dois pontos, nós já sabemos que nós temos uma ampla necessidade de um tratamento baseado em evidências para adolescentes com problemas crônicos, graves e complexos. E que parece estar aumentando cada vez mais a prevalência disso ao longo do mundo. Dentro dessa ideia, é fundamental também que nós tenhamos um modelo específico para adolescentes que explique tanto a etiologia da desregulação emocional nessa fase do desenvolvimento e que possa nos orientar para a intervenção. Assim como na terapia comportamental dialética, o modelo biosocial nos orienta claramente sobre como a desregulação emocional foi se montando ao longo do desenvolvimento, a partir da transação entre organismo e ambiente. E também nos ajuda o quê? A compreender os fatores mantenedores da desregulação emocional. O grande ponto é que o modelo biosocial, da forma como nós vemos para adultos, ele precisa sim de uma adaptação. Porque nós estamos falando de uma fase do desenvolvimento onde não saber lidar bem com emoções, onde não ter estratégias de regulação emocional altamente fortalecidas é uma característica do período do desenvolvimento. Então, o nosso modelo biosocial precisa de uma adaptação específica para isso e que nos oriente para que nós sejamos mais efetivos no nosso tratamento. Além disso, é fundamental que um tratamento para adolescentes foque no desenvolvimento e generalização de diversas habilidades, que justamente esses adolescentes têm déficits importantes, como, por exemplo, a regulação emocional. E mais do que isso, é importante que o foco da aplicação dessas habilidades sejam exatamente nos contextos nos quais os adolescentes vivem, como, por exemplo, o ambiente escolar. E mais do que isso, com adolescentes, nós temos uma situação, tanto clínica como legal, extremamente complexa da necessidade do envolvimento dos cuidadores do adolescente. Muitas vezes, pelas características do desenvolvimento do adolescente, inclusive por essa não formação completa das habilidades de regulação emocional, de funções executivas como um todo, nós vamos precisar, sim, de um aumento da intervenção ambiental, ou seja, de uma participação maior dos cuidadores. Então, a DBT para adolescentes, ela tem esse cuidado de incluir ainda mais os cuidadores no tratamento como uma peça ativa da intervenção. Então, a DBT para adolescentes, ela é justamente esse grande modelo que sofreu uma adaptação extremamente importante, baseada em evidências e que funciona para nós ajudarmos adolescentes com problemas
graves, com problemas complexos e multivariados. Além disso, uma coisa que é super importante nós sabermos. Nós falamos lá no começo sobre a questão do aumento das taxas de suicídio e de autolesão. A autolesão é algo que, a princípio, pode parecer uma manifestação um pouco mais grave ou até razoavelmente, eu não diria normal, mas diria algo que pode acontecer ao longo da adolescência. Só que, ao mesmo tempo, nós sabemos pela evidência científica que a autolesão é um importante preditor de suicídio. Se nós pegamos nos Estados Unidos, os números apontam que entre 30% e 47% das pessoas que cometem suicídio já haviam relatado comportamentos autolesivos na sua história de vida. Não só isso, em adolescentes, comportamentos autolesivos só não são um fator de risco maior do que tentativas prévias de suicídio. Então, não é um tipo de comportamento que nós possamos minimizar ou que nós possamos colocar como algo que é uma manifestação da adolescência, e sim como um importante problema de saúde pública e que necessita de uma intervenção adequada. Nós sabemos também que a autolesão ela tem uma prevalência maior em meninas, e que nelas muitas vezes pode ficar um pouco mais aparente, tendo em vista que as meninas utilizam mais cortes como instrumento de autolesão. Ao mesmo tempo, é fundamental nós estarmos atentos aos meninos, porque os meninos muitas vezes usam um tipo de autolesão que pode passar desapercebida ou, inclusive, em alguns contextos, ser aceita socialmente, como, por exemplo, as autoagressões, que é basicamente o paciente se bater, se morder, arrancar pelos, coisas desse tipo. Além, é claro, de algumas mais graves, como as queimaduras, certo? Olhando agora para o comportamento suicida, certo? Outro dado que é muito assustador e denota a fundamental importância da DBT para adolescentes é que o suicídio está entre as 5 maiores causas de morte na faixa etária de 15 a 19 anos. No mundo, hoje, ela é a 2ª maior causa de morte. Em países de terceiro mundo, é a 3ª maior causa de morte. Então, nós temos um importante aspecto, um importante problema de saúde pública, que a DBT para adolescentes vem justamente como uma resposta com um tratamento baseado em evidências para auxiliar nesse problema tão importante que nós vivemos hoje. E 50% dos adolescentes que referiram ter tentado suicídio já procuraram auxílio médico. O que isso significa? 50% desses jovens procuraram tratamento, procuraram ajuda, buscaram uma forma de construir uma vida onde o suicídio não seja uma opção. Se nós conseguirmos entregar para esses 50% que sejam dos adolescentes um tratamento efetivo, baseado em evidências como a DBT para adolescente, nós teremos uma queda maciça dessas taxas de suicídio. Daí a importância de conhecer, de trabalhar com esse modelo de intervenção. E vocês podem estar se perguntando também nesse momento, bom, afinal de contas então, Vinícius, qual que é a diferença entre a DBT standard e a DBT para adolescentes? O primeiro aspecto fundamental é o que nós vamos chamar de grupo de habilidades multifamiliar. Se vocês lembrarem, na DBT nós somos um tratamento modal. O que isso significa? Nós temos diferentes modos de tratamento: a terapia individual, o grupo de habilidades, o coaching telefônico e a consultoria da equipe. Na DBT para adolescentes, pela importância do papel dos cuidadores, o grupo de habilidades sempre vai contar com o adolescente e com o grupo primário de apoio, com os cuidadores dele. Pode ser 1, pode ser 2, que vão estar junto dentro do grupo, porque é importante justamente que nós consigamos diminuir a invalidação ambiental, e lembrando que invalidação não significa que os pais não gostam, não significa que os cuidadores tenham ojeriza a criança, não. Grande parte da invalidação acontece por amor, por desespero. Você tem comportamentos graves e intensos e você não sabe como lidar. É natural que você oscile entre buscar controle excessivo sobre o adolescente e muitas vezes entrar em burnout e acabar ficando leniente frente a isso. E é fundamental que nós tenhamos compaixão com os cuidadores.
A proposta do grupo de habilidades multifamiliar é justamente para capacitar esses familiares a terem habilidades para lidarem também com as próprias questões emocionais e que assim eles possam ajudar os pacientes. Então, esse já é um diferencial importantíssimo. Além disso, no grupo de habilidades, nós temos a inclusão de um outro grupo de habilidades que se chama trilhar o caminho do meio, na qual nós vamos ensinar tanto para os pacientes quanto para os cuidadores deles o que é validação, como fazer a validação, de que forma aprender a tolerar a invalidação. Então, melhorando a comunicação dentro do ambiente familiar e na vida em geral do paciente, aprender a modificação do comportamento, ou seja, estratégias de modificação comportamental, como entender o que é reforço, o que é punição, o que é extinção, como eu operacionalizo esses conceitos no dia a dia, além, é claro, das dialéticas importantes que existem dentro do trabalho e dentro de como lidar com pacientes com alta intensidade emocional. E isso aplica-se tanto à vida dos adolescentes quanto à dos cuidadores. E aqui é fundamental, quando nós dissemos que o grupo de habilidades ele é multifamiliar, não é para que os cuidadores aprendam habilidades para lidar com o adolescente. Isso acaba tendo um efeito secundário, mas o principal foco é que esses familiares aprendam habilidades para a vida deles também. E isso, obviamente, vai impactar a vida do paciente. A ideia é fornecer um ambiente onde o adolescente vive com seus cuidadores mais harmônico, com uma comunicação melhor. Claro que isso nunca vai isentar de problemas. Lembre-se, estamos falando de adolescência. E é natural conflitos entre gerações. O grande ponto aqui é que esses conflitos não levem a comportamentos intensos e altamente prejudiciais, como, por exemplo, os comportamentos suicidas, autolesivos, comportamentos sexuais de risco, comportamentos de uso de substâncias ou comportamentos criminosos. Então, agrupar a família como um todo é extremamente importante nesse tratamento. E lembrando, quando nós falamos de família, nós não estamos falando de um modelo de família nuclear, nós estamos falando sobre o que é entendido sobre família para o sistema familiar do paciente. Então, o grupo pode ter tanto pais, quanto mães, quanto tio, tia, avó, ou outras pessoas que sejam significativas para esse adolescente. Isso é fundamental. Além disso, nós temos a inserção dos dilemas dialéticos dos adolescentes. O que é isso? Se vocês observarem, o grande problema que nós temos em lidar com adolescentes vai residir justamente aqui. Entre o ambiente alternar entre posturas de tolerância excessiva, ou seja, colocar poucas exigências ou limites nos comportamentos dos adolescentes, e controle autoritário, utilizar um controle muito rígido do comportamento do adolescente. E se vocês observarem, é uma característica normal essa oscilação. Porque parem para pensar, se coloquem no lugar desses familiares. Você tem pacientes com comportamentos intensos, inesperados, completamente surpreendentes, que você não consegue compreender exatamente como eles acontecem, e você começa a se mover, num primeiro momento, a tentar buscar um controle excessivo sobre isso, para tentar barrar o mais rápido possível, e conforme isso não vai dando resultado, a tendência é você entrar em burnout, e você começa a entrar em processos de tolerância excessiva. E o comum vai ser justamente essa oscilação entre esses dois pontos. A vantagem dos dilemas dialéticos é que eles nos fornecem uma explicação acurada para nós passarmos, tanto para o adolescente como para o sistema familiar dele, assim como nos ajuda a entender quais alvos de tratamento são importantes dentro desses dilemas. Por exemplo, quando nós falamos sobre tolerância excessiva, é fundamental aumentar a autoridade dos cuidadores, fortalecer a autoridade deles e diminuir, assim, essa tolerância excessiva. Com relação ao controle autoritário, nós precisamos aumentar a autodeterminação e autonomia do adolescente e diminuir esse controle autoritário. Da mesma forma, na adolescência, por ser um período de intensas transformações e extremamente complexo de nós entendermos qual é a fronteira entre o que é patológico e o que não é patológico, é que nós temos esse dilema entre normalizar comportamentos patológicos, ou seja, falem, avaliar ou perceber comportamentos desviantes nos adolescentes,
Como, por exemplo, é muito comum acontecer em situações de condutas autolesivas, onde, por estar cada vez mais prevalente, muitas vezes as pessoas pensam, não, é só uma fase, isso vai passar depois. O que acontece? Pode ser? Pode. Mas o risco de nós apostarmos nessa ideia é a vida do paciente. Então, esse é um ponto muito importante de nós olharmos. Do outro lado, nós vamos ter o quê? A patologização de comportamentos saudáveis. Adolescência é esperado, crises existenciais importantes, reações emocionais intensas, principalmente nos primeiros relacionamentos amorosos, você vai ter crises emocionais extremamente importantes. Então, perceber comportamentos da adolescência que são normais e não patologizar eles. Assim como alvos de tratamento, em termos de normalizar comportamentos patológicos, nós precisamos trabalhar no aumento da identificação do que é um comportamento patológico que pode trazer importantes prejuízos para nós, certo? E diminuir a normalização desses comportamentos. Do outro lado, em relação a patologizar os comportamentos saudáveis, é fundamental aumentar o reconhecimento dos comportamentos que são esperados dessa fase tão bonita e de transição que é a adolescência, ao mesmo tempo tão voraz, difícil e intensa emocionalmente que ela pode ser. E assim, diminuir essa patologização de comportamentos que são normais. No outro ponto, nós estamos falando do período, por excelência, onde os adolescentes estão fazendo a última fase de formação de autonomia e se direcionando para a idade adulta. E nós temos um dilema extremamente importante sobre isso. Em relação a fortalecer a autonomia, que é estimular o adolescente para a separação dos pais e fazer a autonomia cedo demais, antes que ele tenha as condições emocionais para isso, e promover a dependência, que é sufocar o movimento natural do adolescente para a autonomia. E muitas vezes, por medo e não querer que o adolescente sofra ou passe por problemas, nós super protegermos dele e acabar inibindo a formação de habilidades para lidar com o ambiente. Então, se nós pensarmos em termos de alvos de tratamento, em relação a fortalecer a autonomia, é fundamental que nós trabalhemos que o paciente consiga aumentar a confiança efetiva nas outras pessoas, diminuindo assim a autonomia excessiva. O adolescente saber pedir ajuda, ele ter clareza em que momentos ele vai precisar de ajuda e que ele pode contar com as pessoas próximas. Em relação a promover a dependência, nós vamos trabalhar o quê? Aumentar a individuação e diminuir a dependência excessiva. E muitas vezes trabalhando para que os cuidadores consigam tolerar o medo de ver o seu filho ou sua filha sofrendo. Então, a inserção desses dilemas dialéticos faz com que nós tenhamos uma compreensão muito mais acurada do movimento transacional que ocorre entre o adolescente e o sistema dele. E faz com que nós consigamos delimitar alvos de tratamentos mais precisos, nos ajudando imensamente em termos de um tratamento que seja realmente efetivo para esses pacientes. Além disso, a DBT para adolescentes, ela vai ter a inclusão de sessões de terapia familiar de DBT quando elas forem necessárias. No momento que o terapeuta julgar que é fundamental uma intervenção estruturada com essa família, por algum aspecto que é necessário ser modificado no ambiente, ele pode sim migrar e trabalhar com sessões de terapia familiar de DBT, seja ele ou outro terapeuta que possa entrar nessa ideia. Além disso, o coaching telefônico na DBT para adolescentes, ele não é só para o adolescente. O terapeuta individual vai ficar realmente com a responsabilidade de fazer o coaching para adolescente. Mas muitas vezes os cuidadores vão se ter em situações que eles não fazem ideia do que fazer, e isso é normal. Então, nesse sentido, o líder do grupo de habilidades, ele tem a função de trabalhar com coaching telefônico para os cuidadores. Então, os cuidadores também vão ter esse mecanismo de ter uma orientação para generalização de habilidades, intervenção em crise, junto com um dos terapeutas que estão trabalhando junto com o filho ou a filha dele. Então, é justamente esse conjunto de coisas que faz que a DBT para adolescente é o que nós temos de melhor para trabalhar com adolescentes com múltiplos problemas que são graves e complexos. Então, se trata de um modelo extremamente importante dentro da saúde mental.
Então, pessoal, justamente por todo esse aspecto, eu tenho a felicidade de fazer um grande convite para vocês. Nós teremos em dezembro a honra de, junto à Artmed 360 DBT Brasil, trazerem para dar um workshop justamente com a criadora do modelo de DBT para adolescentes, que é a doutora do Gil Ratos, que é a referência mundial nesse modelo. As aulas serão 100% digital, ela vai ser ao vivo e vai contar com a certificação da DBT Brasil ao final do curso. Trata-se de uma oportunidade única de você aprender um modelo altamente efetivo para uma problemática que cresce cada vez mais ao longo do mundo, justamente com a pessoa que mais entende disso no mundo, ou seja, a pessoa que criou o modelo. Mais uma vez, meus queridos, é um grande prazer estar aqui com vocês de novo. E qualquer informação que vocês queiram, qualquer dúvidas que tenham, por favor, entrem em contato conosco. Um grande abraço a todos.